Gravar um pequeno vídeo, uma mini aula, falando sobre o tema da linguagem, a imagem de Deus em nós. Para a gente começar, a gente tem que ir para o livro das origens, que é o livro de Gênesis, né? Que vai ser o texto-chave desse seminário. Ele fala lá no versículo 26 e 27 do capítulo 1 o seguinte: Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o verso 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, a Bíblia diz que o ser humano foi feito à imagem de Deus. Essa imagem de Deus se refere ao aspecto moral do ser humano, né? A capacidade que ele tem de fazer escolhas morais conscientes. Mas também se refere às habilidades cognitivas do ser humano, às funções mentais superiores. E dentro das funções mentais superiores está a linguagem, que vai ser o foco aqui desse nosso vídeo. O texto também que eu vou estar utilizando é os escritos de Lúria, especialmente o livro Pensamento e Linguagem. Lá ele descreve vários conceitos e também um conceito de linguagem. Lúria ele descreve o seguinte, que a linguagem é um complexo sistema de códigos que designam objetos, características, ações ou relações. Códigos que possuem a função de codificar e transmitir a informação. Por exemplo, o código de barras. Vamos dar um exemplo de código, né? Código de barras. Código de barras são várias linhas que existem aí que vocês estão vendo, que a conformação e a sequência de linhas específicas designam um certo produto, né? Essa designação foi estabelecida por quem fez o sistema lá, do estabelecimento, né, onde é vendido produtos que possuem código de barra. Então, o código ele acaba substituindo o produto. Eu não preciso ter o produto em si, basta ter o código e a máquina, o aparelho lá, vai saber qual é o produto pelo código que o designa. A mesma coisa acontece com a linguagem. Por exemplo, esse objeto aí que vocês estão vendo, né, é uma casa. A palavra casa ela é formada por 4 fonemas. K, A, Z, A. Então, 4 fonemas nessa sequência juntos formam a palavra casa. E essa palavra casa, ela substitui o objeto. Então, eu não preciso ter uma casa fixa, uma casa presente para eu falar dela. Basta utilizar o seu código, que é casa, a palavra casa. Então, ela substitui, codifica e transmite a informação. O paradigma atual da ciência, né, a teoria da evolução, ela tenta explicar a origem do universo e da vida através de processos naturais, né, o materialismo filosófico. Então, processos naturais não guiados deram origem à vida e à diversificação das espécies. E também a teoria da evolução tenta explicar a origem da linguagem, né, porque o ser humano surgiu e em algum momento da sua história ele adquiriu a capacidade de linguagem. Então, a teoria evolucionista também tenta explicar o surgimento da linguagem no ser humano. Lúria, ele era evolucionista. E é uma pessoa bem honesta, né? Ele escreveu o seguinte: dispomos de poucos indicadores diretos disto. Disto o quê? Do surgimento da linguagem, da evolução da linguagem no ser humano. Então, ele é bem sincero. Ele era evolucionista, mas ele é um evolucionista sincero. Ele escreveu o seguinte: sobre o nascimento da palavra e da pré-linguagem na pré-história, só é possível fazer suposições. Então, toda explicação que existe, que a gente pode encontrar em livros, para tentar explicar como surgiu a linguagem no ser humano, são apenas suposições. Isso que está escrevendo a Lúria, que é um dos maiores teóricos, né, que existem na área da linguagem e do cérebro. Ele escreveu o seguinte: com a passagem do mundo animal à história humana, né, o animal se tornar ser humano, dá-se um enorme salto, isso do ponto de vista do paradigma evolucionista, né? Dá-se um enorme salto do processo de conhecimento, desde o sensorial até o racional. Por isso, os clássicos do marxismo, com absoluto fundamento,
disseram que a passagem do sensorial ao racional, ou seja, do animal, né, ao homem, da relação mais sensorial com o mundo à relação racional, resulta não menos importante, essa passagem é não menos importante que a passagem da matéria inerte à vida. Então ele compara assim, ó, que assim como foi importante, né, assim como foi um salto gigantesco da matéria inerte surgir a vida, ou seja, de partículas e moléculas, dali surgir um ser vivo, uma célula com capacidade de duplicação, capacidade de fazer funções de um ser vivo. Assim como essa passagem foi um salto extraordinário, assim também é o salto, né, do surgimento da linguagem no ser humano, ou seja, o ser humano passar de um estado de relação com o ambiente apenas sensorial para uma relação racional, através da linguagem. Sendo que, se a gente comparar, por exemplo, o primeiro aspecto que Luria colocou ali, da passagem da matéria inerte à vida, vários cientistas, né, especialmente o grande cientista Pasteur, ele já provou, ele deitou por terra, né, a teoria da geração espontânea da vida, de que a vida poderia surgir num ambiente do nada, assim, aparecer. E especialmente também surgir de matéria não viva. Louis Pasteur, ele provou que a vida surge de vida, então é necessário haver vida para dali surgir outra vida, né? Então, a teoria da geração espontânea já foi derrubada há muitos anos. Claro, se a gente for ver os livros, existem muitas teorias para tentar explicar a origem da primeira célula, né, do primeiro ser vivo aqui na Terra. Então é cada uma mais mirabolante que a outra e não cabe aqui, não tenho tempo para estar descrevendo as teorias que existem. Vou trazer para você somente esse artigo aqui que foi publicado ano passado, em 2018, né, que ele fala assim, ó, causa da explosão cambriana, terrestre ou cósmica. Esse artigo ele vem defender a teoria da panspermia. Que o que é a panspermia? A panspermia é uma teoria que diz que a vida surgiu no universo, em algum lugar, ninguém sabe onde, ninguém sabe como, e ela foi trazida para aqui através de meteoros, cometas, enfim. Veio do espaço para a Terra. Ou seja, não explica a origem da vida, né? Simplesmente joga a batata quente para fora da Terra, né? Para lugares do universo que ninguém conhece e que não se tem como pesquisar. Então, o desafio continua. Explicar a origem da vida continua sem ser atendido, né? Através dessa teoria. Esse artigo traz o seguinte, ó, a partir do que está em aspas aí. A transformação de um amontoado de monômeros biológicos apropriadamente selecionados, por exemplo, aminoácidos nucleotídeos, em uma célula viva primitiva capaz de evoluções adicionais, parece requerer a superação de uma barreira de informação de proporções superastronômicas. Ou seja, da matéria inerte surgir vida, tem que superar barreiras superastronômicas. É impossível. Um evento que não poderia ter acontecido dentro da linha de tempo da Terra, exceto por um milagre. Então, o próprio artigo científico que foi publicado numa revista científica por pesquisadores evolucionistas admitem que a teoria de que a vida surgiu de matéria inerte é um milagre, né? Só por um milagre. Todos os experimentos de laboratório que tentaram simular tal evento até agora levaram a deprimentes fracassos. Parece então razoável irmos ao maior local disponível com relação ao espaço e tempo, que é o universo. Então, a vida surgiu em algum lugar do universo, ninguém sabe como, ninguém sabe onde, ninguém sabe porquê, e veio até a Terra, ninguém sabe como, através de meteoros e tal. Eles explicam assim, né? Então fica claro aí que o surgimento da vida do nada, de matéria inerte, é impossível, né? Ficou claro aí através de pesquisadores como Louis Pasteur e o próprio artigo científico aqui que já, né, detonou as teorias que tentam explicar
o surgimento da vida aqui na Terra. Da mesma forma, é o surgimento da linguagem no ser humano. É tão difícil, né? Segundo Luria, é algo tão espetacular quanto a origem da vida. Então, se a origem da vida é impossível, um milagre, a mesma coisa seria o surgimento da linguagem na espécie humana. Vamos agora abordar a questão da imagem de Deus, né? A gente aprende pela Bíblia que o Deus bíblico, o Deus que está escrito, que está descrito nas Escrituras, ele tem alguns atributos. Ele tem um atributo de ser eterno, né? De eternidade a eternidade tu és Deus, diz lá o Salmo 91, se eu não me engano. Então, eternidade é um dos atributos de Deus. Existe também ou seja, ele não está preso ao tempo, né? Também existe a onipresença, que Deus está em toda parte, pode estar em todo lugar e está em todo lugar. A onipotência, que diz que Deus, ele é todo poderoso, pode tudo. E a onisciência, que Deus conhece tudo, certo? Como esses atributos de Deus em menor proporção e de maneira assim quase que simbólica, digamos assim, está presente no ser humano, que é feito à imagem de Deus através da linguagem e das funções mentais. Não somente a linguagem, né? As funções mentais superiores, dentre as quais a linguagem é uma das principais, certo? Então, por exemplo, a eternidade, né? Que diz que Deus não está preso ao tempo. O ser humano, de certa forma, também tem essa capacidade através do pensamento e da linguagem. Eu posso, através da linguagem que estrutura o meu pensamento, recordar eventos do passado. Eu posso reconstruir coisas que eu vivi no passado. Eu posso refazer o meu dia de ontem. Onde é que eu estive ontem, o que eu fiz, o que eu comi, com quem eu conversei. E também o meu futuro. Posso planejar o meu futuro através da linguagem. Poxa, daqui a 20 anos eu quero estar estabilizado com a minha casa, com o meu emprego, com a minha família e tal. Então, a linguagem, ela dá essa possibilidade do ser humano ir para o presente, para o passado e para o futuro. Então, nós não estamos presos ao aqui e agora. A linguagem nos liberta do aqui e agora e nos possibilita transitar entre o passado e o futuro. Claro que não é de maneira assim literal, né? É de maneira mental. A onipresença. Eu não preciso estar em um certo local para vivenciar as experiências daquele local. Por exemplo, digamos assim, através de um livro, através da leitura de um livro, por exemplo, a gente consegue ser transportado para outros lugares, outras cidades, outros países, e dependendo do livro também até outros mundos, né? Assim, livros de fantasia. Então, isso graças à habilidade linguística que o ser humano tem. Então, a linguagem também nos dá essa possibilidade de estar em diversos lugares. Eu posso falar com um parente meu por telefone, que está em outro país do mundo, e ele pode descrever para mim, né, como é esse país. E eu, através da imaginação estruturada pela linguagem, consigo estar presente, entre aspas, naquele lugar. Então, a onipresença também está no ser humano em um aspecto menor e mais simbólico, digamos assim, através do seu pensamento, das suas habilidades cognitivas. Mesma coisa a onipotência. Eu posso pensar diversas coisas, eu posso criar. Os escritores fazem isso, né? Eles criam mundos, eles criam histórias através do seu pensamento que é estruturado pela linguagem. Então, através do nosso pensamento, nós podemos tudo. Assim, a gente pode muita coisa pelo nosso pensamento. A diferença gritante e extraordinária é que Deus fala, pensa e as coisas acontecem. A gente fica só no pensar e no falar. A onisciência, né? Existe uma habilidade no ser humano que é a teoria da mente. A gente consegue inferir
ou tentar inferir o que a outra pessoa está pensando, o que ela está sentindo. Não que nós saibamos exatamente o que a pessoa está pensando ou sentindo, mas através da teoria da mente, a gente consegue ter essa empatia. Tentar compreender o que o outro pensa, o ponto de vista dele, né? Isso é um pouquinho da onisciência que Deus colocou, que é um atributo de Deus que só Ele tem. A onipresença, a onipotência, a onisciência e a eternidade só Deus possui. Sendo que como nós fomos feitos à imagem de Deus, e Deus colocou em nós a linguagem, vestígios, resquícios desses atributos se encontram também em nós, graças à linguagem e às habilidades cognitivas que Deus colocou em nós. Então a linguagem estrutura o pensamento, lhe dando asas. O poder da palavra, né? Diz lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 3, assim, ó, que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A Bíblia dá muito enfoque para a importância da palavra, né? Da linguagem. O interessante é que o próprio Deus é descrito como linguagem. Se a gente vê lá em 1 João, aliás, Evangelho de João, o capítulo 1, fala assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Deus é a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E a Bíblia segue e diz que o Verbo se fez homem, e o Verbo é Jesus. Então Jesus é a palavra, é a linguagem de Deus que se fez carne, né? A gente pode tocar a palavra de Deus através de Jesus, né? As pessoas que conviveram naquela época puderam tocar, ver, ouvir a palavra de Deus, que é Jesus. E em breve, né, aqueles que creem, né, teremos a oportunidade de vivenciar também esse privilégio de tocar, de ver a palavra de Deus, que é Jesus. Então esse foi o seminário que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, sugestões, dúvidas. E se eu puder responder, se eu não puder responder, a gente vai pesquisando, vai pensando juntos, tá certo? Deus abençoe vocês e até uma próxima. Aqui estão as referências e é isso aí.